José. E bom estar de volta ao trabalho, né? Trabalho de Senhor. Eu sei que eu estou fazendo exposição em Daniel, mas eu acho que é importante nós lembrarmos e sermos lembrados, na verdade, da grande importância que é essa noite, a noite da Santa Ceia, a noite onde nós comemoramos a morte de Cristo e nós somos confortados, exortados e fortalecidos pela bênção do Senhor. Por isso eu gostaria de trazer uma mensagem baseada em Hebreus capítulo 9. Gostaria de estudar com os irmãos esse texto, de vermos e ouvirmos a voz do Senhor nesse texto, em Hebreus capítulo 9. É um texto que não fala especificamente da Santa Ceia, mas fala de algo que a Santa Ceia representa, fala daquilo que realmente a Santa Ceia representa, que é a obra de Cristo, principalmente o derramamento do seu sangue, que é um dos temas centrais aqui no capítulo 9 de Hebreus. Então, Hebreus 9, nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 22, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Esse tabernáculo se refere ao lugar santo. Mas no segundo, o Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, guardem isso, uma vez por ano, não sem sangue, gravem isso também, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente. E, segundo essa, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bem realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinta de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testemunho só é confirmado no caso de mortos.
visto que de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com o sangue do tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Vamos ler todos juntos no último versículo? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome. Queremos te pedir, te rogar nessa noite, para que o Senhor fale aos nossos corações e entendamos a obra de Cristo nas nossas vidas. Que possamos entender o que esse sacrifício significa para nós, os benefícios da morte e do sangue derramado por nós. Te rogamos, Senhor, por isso, te rogamos pela tua palavra, te rogamos pelo teu servo, que o Senhor use para a honra e glória do teu santo nome. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu falei, o propósito de ter escolhido esse texto para hoje é exatamente porque nós vamos participar da ceia do Senhor, que fala da morte de Cristo, que fala da obra de Cristo. E nós temos um certo cuidado, porque muitas vezes nós participamos da mesa sem entender pelo menos os grandes aspectos da ceia. Nós participamos como se fosse um ritual qualquer e acabamos cometendo o mesmo erro que muitos judeus cometiam no passado, de participar dessa cerimônia, desse ritual tão importante para nós, como se fosse uma coisa qualquer. E não recebemos as bênçãos prometidas desse sacramento. Por isso, entender a ceia, entender esses elementos, entender o significado dessa mesa, nos faz ser abençoados por Deus. É por isso que nós vamos estudar um pouquinho sobre esse símbolo da ceia, que é aquilo que representa a morte de Cristo, a obra de Cristo na cruz. Na verdade, o texto que nós acabamos de ler, ele dá ênfase em apenas um dos elementos que nós falamos, que é o sangue de Cristo, que é o cálice apontando para o sangue de Cristo. Esse texto aponta principalmente para esse ponto, mas não é só esse ponto. Quando nós falamos de sangue de Cristo, não nos estamos referindo apenas ao sangue, mas o sangue ele aponta para alguma coisa a mais. Por exemplo, às vezes a gente usa uma expressão de maneira muito errada, ou melhor, na verdade a expressão está correta, mas o sentido que nós usamos muitas vezes está errado. O sangue de Jesus tem poder. A gente usa essa expressão, né? O sangue de Jesus tem poder. É verdade, não é mentira. Agora, aí tem que tomar um certo cuidado com essa frase, porque muitas vezes nós falamos o sangue de Jesus tem poder e esquecemos o porquê e como e para que o sangue de Jesus tem poder. Por exemplo, o sangue de Jesus de fato tem poder para remir os nossos pecados, para nos trazer a salvação, para termos comunhão com Cristo. Só que o sangue de Jesus é apenas um símbolo da morte de Cristo, que é o principal. Não é o sangue em si, senão as pessoas ficariam lá embaixo da cruz pegando o sangue de Jesus lá e usando para fazer milagres só com o sangue. O sangue em si não faz nada. O sangue aponta para o fato de que Cristo tenha morrido por nós. É por isso que de fato nós podemos olhar para o sangue de Cristo e ver o poder salvífico e redentor que o sangue de Cristo tem. Boa parte do livro de Hebreus, na verdade todo o livro de Hebreus vai falar sobre a supremacia de Cristo. Uma parte dele, principalmente essa parte que nós temos aqui, ela fala sobre a importância da obra de Cristo. Logo no começo ele fala a superioridade de Cristo. Cristo é superior a todas as coisas. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sacerdócio, Cristo é superior ao primeiro templo, Cristo é superior a tudo. Na segunda parte, que é a que nós estamos, ele vai falar da superioridade da obra de Cristo e dos benefícios da obra de Cristo, principalmente acerca da sua morte e do seu sangue.
capítulo 9, o ponto central aqui é o sangue de Cristo derramado por nós. E daí a gente vai lembrar daquilo que nós falamos e lemos quando nós vamos participar da ceia. Esse é o meu sangue derramado em favor de vós. O que isso significa para a gente? O que isso significa para você? O que muda na sua vida saber que Cristo morreu por você? O que muda na sua vida você pegar o cálice da ceia e tomar? O que muda isso? O que significa para você isso? O que traz benefício para você isso? O que você precisa ser lembrado sobre isso? Nós lemos o texto do 1 até o versículo 22, mas nós vamos ficar basicamente do versículo 11 até o 14, que traz alguns benefícios, traz algumas lições importantes. Do versículo 1 até o versículo 10, o autor, que nós não sabemos exatamente quem é, provavelmente um judeu muito religioso, conhecia muito bem a lei, ele vai mostrar como que era realizada o culto antigamente, no Antigo Testamento, que ele vai chamar de o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança. Ele vai mostrar que havia um tabernáculo belíssimo. Ele vai falar que as pessoas iam para lá para cultuar ao Senhor, e naquele lugar era realizado as cerimônias religiosas, como por exemplo o sacrifício de animais para a remissão de pecados. E como nós vimos no Levítico, os vários textos, não era só para pedir perdão. Se eles queriam agradecer ao Senhor, o que eles faziam? Sacrificavam por Deus. Se eles queriam louvar a Deus pelo benefício de estar na terra apesar de ser peregrinos, faziam sacrifícios, cultuavam o Senhor através das cerimônias. Se eles queriam celebrar a Páscoa, a libertação do Egito, sacrificavam animais. Esses sacrifícios dos animais eram extremamente importantes. E é por isso que aqui no texto, versículo 1 até o versículo 10, ele vai apontar exatamente os sacrifícios dos animais. Como que era feito? Tinha o tabernáculo, tinha o sumo sacerdote, tinha o sacerdote só podia ir até metade do lugar, tinha o lugar santo dos santos, o sacerdote só podia ir até o lugar santo, o sumo sacerdote que podia entrar no lugar santíssimo, que era onde estava a arca da aliança, só que ele só entrava uma vez por ano, e todo ano ele tinha que entrar lá, e isso ele fazia representando todo o povo, e os sacerdotes tinham o privilégio de entrar no lugar santíssimo, ou no lugar santo dos santos. Aquele tabernáculo precisava ser purificado constantemente. Então nós temos alguns rituais, um deles era de que ele matava um cordeiro, matava um animal, pegava o sangue, e ele estaria marcando cada utensílio, a mesa dos pães, tudo lá, o altar de incenso, marcava com o sangue do cordeiro, com o sangue do animal, simbolizando a purificação daqueles utensílios. E quem podia fazer isso? Só o sacerdote, com sangue de animais. Daí o autor de Hebreus vai dizer, meus irmãos, isso nada mais é do que parábolas, nada mais é do que símbolos, nada mais é do que uma forma de apontar para algo futuro. É mais ou menos o que nós fazemos com crianças, principalmente professor de criança. Se você pegar, por exemplo, for ensinar para a Márcia, já subiu, né? A Márcia que dá aula para os pequenininhos. Você não consegue dar aula para os pequenininhos se você usar uma figura. Você não consegue dar aula para os pequenininhos, para a criança, se você não exemplificar. Eu acho que gosta de montar maquete de vez em quando. Tem que mostrar, olha, tá vendo? É isso, é assim, para que ela possa entender melhor. No Antigo Testamento, é como se a igreja fosse apenas uma criança. Ela vai se tornar um pouco mais adulta depois que Cristo vem. Mas ela é uma criança ainda, então ela precisa entender, ela precisa ver símbolos ainda. Ela precisa ver os rituais, para ela entender quem é Cristo, confiar no Cristo que viria, confiar no sumo sacerdote que viria, confiar que o Messias viria para substituir todos aqueles rituais. E Cristo veio num tabernáculo superior, olha o versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Ele vem para realizar a sua obra, o seu sacrifício, num tabernáculo superior, maior e melhor. Inclusive, o próprio autor de Hebreus vai falar que
é como se nós aqui na terra fosse o pátio e o lugar santíssimo fosse os céus. E Cristo rasgou o véu dos céus e penetrou o lugar santíssimo lá nos lugares celestiais. É por isso que esse lugar, esse tabernáculo é superior e é maior. O texto, versículo 11 e 12, eu gostaria de enfatizar um ponto aqui no versículo 11 e 12, que é a expressão uma única vez. Uma única vez. E lá no versículo 13 e 14, eu quero mostrar que a obra de Cristo, ao invés de ser externa, é interna. Vamos lá no versículo 12. Olha só, o sumo sacerdote, perfeito, maior, melhor do que os anteriores, ele vem não com sangue de carneiros, não com sangue de cordeiros, mas ele vem com o seu próprio sangue. A gente precisa lembrar como era feito o ritual, né? Vinha o sacerdote, o sumo sacerdote, sacrificava lá fora o animal, pegava o sangue daquele animal, entrava no lugar santo, passava por ele, entrava no lugar santíssimo e lá dentro, lá embaixo, depois do véu, separava o lugar santo do Santo dos Santos, tinha uma arca, em cima da arca uma tampa chamada propiciatório. Propiciatório porque ela tampava a lei, para que ninguém olhasse para a lei que nos condena. E por cima da lei que nos condena, eles derramavam o sangue do cordeiro. Aquele sangue do cordeiro, ele tampava a lei que condena. É exatamente o que Cristo faz conosco, não é? O sangue de Cristo nos tampa, cobre as nossas vidas, de maneira que quando Deus nos olha através do sangue de Cristo. Bom, esse sumo sacerdote, ele entrava com o sangue de um outro animal. Cristo, ele não entra com o sangue de um animal, ele entra com o seu próprio sangue. Meus irmãos, nós precisamos entender muito bem esse significado desse ritual, porque é o que ele está querendo mostrar aqui para a gente. Porque os tabernáculos eram desse jeito? Por que o tabernáculo tinha esse formato? Só para a gente lembrar, ele tem que ir lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, vocês lembram da história? Adão e Eva estão lá no paraíso, lá no Éden, e de repente chega a serpente, tenta Eva, eles comem o fruto proibido. Eva come, dá para o marido muito obediente à sua esposa, come do fruto também. E eles se pegam, e a partir daí há uma grande divisão, há uma grande separação. Deus vai estar muito acima. Não tem mais um relacionamento íntimo que Adão tinha. Tanto é que eles se escondem, eles sentem vergonha, eles sentem medo, eles não têm mais o mesmo relacionamento com Deus. E para exemplificar isso, Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. Vocês não vão mais morar aqui. Aqui é o lugar onde nós tínhamos íntima comunhão. Aqui é o lugar onde vocês podiam livremente comer da árvore da vida e agora vocês não vão poder comer mais. Aqui é o lugar onde nós nos encontrávamos, agora você vai sair. Aqui você não entra mais. Para isso, o que ele faz? Ele coloca 2 querubins na porta do jardim, de maneira que ninguém pudesse entrar mais. E daí a gente vai lá para o tabernáculo. O tabernáculo, no lugar santíssimo, tinha a arca que representava a presença de Deus. Havia uma cortina que separava o povo até os sacerdotes da arca que representava a comunhão do Senhor. Era uma cortina. Sabe qual era o desenho dessa cortina? Querubins. Nada mais é do que um símbolo da separação. Aquele véu simbolizava a separação de Deus com os homens. E só um jeito para que o povo se aproximasse. Só haveria um jeito para o povo se aproximar. Levando recado. Só existia um jeito do povo se encontrar com Deus, levando recado. E esse mensageiro era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos. E daí a gente consegue entender o que o salmista Davi vai dizer lá no Salmo 15. Quem pode habitar no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem é que pode estar no tabernáculo? E ele vai dar algumas orientações. Primeiro, você quer entrar no tabernáculo? Muito simples. Você precisa ter um coração puro. Fácil, né? Você precisa ter uma vida íntegra. Tudo que você fizer, as pessoas olham para você e
palavra íntegra. E aquilo que você fala deve ser santo, perfeito e agradável. Você não pode falar mal de ninguém, você não pode mentir, você não pode falar nada de errado. Simples. Quem é que pode então entrar no tabernáculo? Quem é que pode morar no Santo Monte? Ninguém. Essa é a grande dificuldade. Esse é o grande abismo que há. Só através de pecado. Só que daí vem Jesus. E que Ele vai fazer o papel do sacerdote, Ele vai fazer o papel do sumo sacerdote, entrando uma única vez e abrindo o acesso. Agora, como diz o cântico, o véu separava, já não separa mais. Agora todos nós podemos, não por nós, não por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós fazemos, mas por causa do sangue de Cristo. Por causa da morte de Cristo, hoje nós temos livre acesso ao Pai. É por isso que o texto, Hebreus gosta dessa imagem de que Cristo entrou no Santo dos Santos. Porque ele vai falar aqui no versículo 12, entrou no Santo dos Santos. Aqui no versículo 12. Não com o sangue de carneiros, mas com o seu próprio sangue. Levando o seu próprio sangue, abrindo, e agora todos nós podemos ir. A questão é, que uso que nós fazemos dessa liberdade? Nós temos livre acesso ao Pai agora. Nós não precisamos ficar mandando recado para outras pessoas, pecadoras igual a nós. Nós não precisamos chegar para alguém, olha, vai lá e pede perdão a Deus por mim. Nós não precisamos ir lá e, olha, agradece a Deus por mim. Nós podemos fazer isso hoje. O autor de Hebreus vai usar isso 2 outras vezes, principais, trazendo uma aplicação muito interessante. A primeira deles, ele vai dizer assim: se Cristo abriu essa entrada, se agora nós temos livre acesso, nós podemos pedir socorro. Se nós passamos por alguma dificuldade, nós não precisamos pedir para que alguém ore por nós. Embora isso é interessante, isso é importante, orar uns pelos outros, é verdade. Só que eu não dependo de outra pessoa. Eu posso orar por mim mesmo. Eu posso rogar ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu posso ter esse contato com Deus, coisa que antigamente não se tinha. Eu tenho esse livre acesso. E segundo, lá no capítulo 10, ele vai dizer, versículo 22, aproximemo-nos, já que está aberto, já que o véu se rasgou, agora nós temos livre acesso, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da promessa sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Ele inclui aos outros irmãos. Versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Sabe o que ele está dizendo aqui? Os irmãos, por causa desse livre acesso, a gente não precisa ficar do lado de fora para cultuar ao Senhor. Já parou para pensar nisso? Vamos cultuar ao Senhor muito bem, só que você não pode entrar lá, você não pode ver o que está acontecendo. Vamos cultuar ao Senhor, o povo todo ia até o templo, só que quem presenciava o que acontecia lá dentro? Só os sacerdotes. Sabe quem comia o pão da mesa, como nós fazemos aqui? Sabe quem é que tinha o privilégio de comer? Só os sacerdotes. Hoje, nós todos podemos ter o privilégio de participar da mesa. Hoje, a mesa dos pães é nossa também. Hoje, o culto é nosso também. Esse é um privilégio que nós temos. Muitas vezes nós jogamos fora, né? Nós desprezamos. E nós não prestamos atenção no grande privilégio que nós temos de ir à casa do Senhor e cultuar a Ele livremente, sem véu nenhum atrapalhando. Sem ficar olhando outras pessoas comendo pão que muitas vezes eu tinha que levar. Eu posso participar da mesa. Muitas vezes nós jogamos esse privilégio de fora. O segundo grande ponto aqui desse versículo 12 é que ele vai dizer que esse livre acesso é permanente. Olha só, lá no finalzinho do versículo 12: uma vez por todas, tendo obtido redenção. E tem que lembrar que lá no versículo 7, ele vai dizer que uma vez por ano o sacerdote entrava. Olha lá. Mas o segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma
vez por ano, não sem sangue, que oferece por si, pelos pecados da ignorância do povo. Sabe quantas vezes o povo tinha esse momento especial onde o sumo sacerdote entrava para pedir perdão por ele e pelo povo? Sabe quantas vezes? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Eles tinham que esperar o ano inteirinho para ter esse privilégio de ver e, pelo menos, de saber que o sumo sacerdote estava entrando no Santo dos Santos. Para saber que o sumo sacerdote estava entrando naquele lugar santíssimo para ter comunhão com Deus. Não precisa mais ser uma vez por ano. Pode fazer isso várias vezes por dia. Nós podemos fazer isso todos os dias. Nós temos esse livre acesso. E mais, tem uma coisa mais importante ainda. Ele precisava fazer todo ano, sabe por quê? Porque no outro ano precisava ser feito de novo. Porque o sangue daqueles animais não era suficiente para perdoar os pecados. É mais ou menos assim. Por que a gente toma remédio toda vez que a gente fica doente? Porque o remédio uma hora acaba o efeito, e precisa tomar, ele fica doente de novo, precisa tomar. Se você tivesse um remédio que tirasse dor de cabeça pro resto da sua vida, você tomaria? Se você inventasse um remédio que fizesse com que você nunca mais ficasse gripado, nunca mais, você tomaria? Para aqueles que sofrem de sinusite e os outros it, que a pessoa tivesse um remédio para nunca mais. Maravilha, né? No Antigo Testamento, o remédio estava a ser todo ano. Com Cristo, é uma vez só. E nunca mais. A gente não precisa ficar tomando toda vez o mesmo remédio, o mesmo remédio, o mesmo remédio. É uma vez só. Porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Porque Cristo é perfeito. Porque o sangue dele é perfeito. Porque a obra que ele fez é perfeita. Porque ele é o mediador perfeito. Porque o santuário que ele oferece, isso é perfeito. Tendo obtido eterna redenção. Meus irmãos, nós podemos ter a certeza absoluta de que a obra de Cristo, o perdão que Cristo nos dá, é eterno. Nós não precisamos ficar com medo. Isso é dúvida que geralmente a gente tem. Olha, eu me converti, mas e os pecados que eu cometi antes da minha conversão? Será que Deus perdoou os meus pecados antes da minha conversão? Sim. Na verdade, quando Cristo nos perdoa, nos limpa de todo pecado. É por isso que a palavra de Deus vai falar que o sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça, de toda impureza. Todos eles. Versículo 13 ao versículo 14, ele vai mostrar por que o sacrifício, a obra de Cristo é superior à do Antigo Testamento. Ele vai mostrar porque aquele sacrifício, o máximo que ele conseguia fazer era uma purificação externa, mas ela não tinha capacidade de purificar internamente. Vocês terem uma ideia do que acontecia? Havia vários rituais. Um dos rituais era cuidar dos restos dos animais que eram mortos. Então aqueles restos animais, eles tinham que pegar aquilo e jogar fora, ser enterrado e levar para o outro lado. E aquela pessoa que fazia isso e tocasse nesses restos animais, ela se tornava impura. E por isso ela tinha que se purificar, ela tinha que passar por um processo de purificação. Ou então, se alguém por um acaso tocou em algum morto, a pessoa tinha que ir até o templo, passar por aquela purificação. Impurezas externas, limpezas externas. Era o máximo que aqueles cordeiros podiam fazer. Era o máximo que aquela purificação e aquela cerimônia podia fazer. Mas a obra de Cristo, ela dá algo mais. Ela purifica, ela vai mais fundo. Ela purifica lá no interior do homem. Olha só o versículo 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, só externa. Muito mais, olha, ele na verdade está fazendo uma comparação. Se os animais, eles conseguem fazer uma purificação, mesmo que externa,
a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Pessoal, não quer dizer que no Antigo Testamento ninguém era salvo. É claro que era salvo. Eles eram salvos a partir do momento que eles olhavam para aquele sacrifício, que eram apenas símbolos, entendiam que aquilo era apenas um símbolo, entendiam que aquilo era apenas uma parábola daquilo que viria. E é por causa disso que eles eram salvos. Só que ele fala aqui que a obra de Cristo é mais poderosa. Ela nos purifica a consciência de obras mortas. O que significa obras mortas? Obras mortas nada mais é do que aquilo que nós fazemos que nos traz a morte. O salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, nós agimos com obras mortas. Quando nós fazemos algo que não é da vontade de Deus, isso são obras mortas. Quando nós não fazemos aquilo que Deus manda, nós contaminamos a nossa consciência. E a consciência é exatamente esse martelinho que fica na nossa cabeça quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe que está errado. A gente sabe que a gente não fez a coisa certa. A gente sabe que não está legal. O mais interessante é que você não precisa ser crente para isso. Até os ímpios têm essa consciência. E a prova disso está o desespero do mundo, das pessoas que não temem a Deus. Primeira coisa é que elas ficam tentando entender o sentido da vida. De onde eu vim, para onde eu vou, eu quero entender o que eu sou, por que eu estou aqui. Eles ficam com aquela coisa na cabeça, a ponto de tentar descobrir e ter paz interior. Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Estou buscando paz interior. Ou então, quantas vezes você não já encontrou as pessoas dizendo: olha, agora eu estou me encontrando, estou buscando a paz de espírito. Sabe o que é isso? Consciência suja. A mente, o coração dessa pessoa está condenando ela. E o mais interessante é que elas procuram e não encontram. Não é à toa que o número de suicídios aqui no Brasil tem aumentado. Por quê? Porque elas estão felizes, por isso que elas se matam? Por que você vai numa livraria, qualquer livraria, e você vai lá, procura os livros mais vendidos? Sabe sobre o que é? Autoajuda. O que tem mais vendido hoje é livro de autoajuda. Sabe por quê? São pessoas desesperadas buscando paz interior. E daí eles inventam religião, budista, islamismo e tudo isso. Por quê? Se eles não acreditam em Deus, por que eles criam essas religiões? Porque eles querem encontrar paz interior. Já para pensar, por exemplo, nos monges budistas? Como que eles fazem para encontrar paz interior? Eles raspam a cabeça, vai num lugar bem isolado, e ele tem que ficar num quartinho bem isolado, tem um monte de monge lá, mas tem que estar todo mundo isolado. Não pode conversar muito, porque qualquer coisa pode atrapalhar a paz espiritual deles. Meus irmãos, o mundo inteiro busca essa paz. O mundo inteiro busca essa tranquilidade espiritual. E eles nunca vão encontrar se eles não olharem para Cristo. E é exatamente isso que Cristo faz. Ele pode trazer a nossa paz espírito. É por isso que ele vai dizer: a minha paz vos dou, não como a do mundo, mas a minha paz. É aquilo que a Bíblia vai chamar de shalom de Deus. É aquilo que a Bíblia vai chamar da verdadeira paz. Só Cristo pode dar, ninguém mais. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é que eu oro pelo Senhor. Só Cristo pode nos livrar e nos purificar da consciência dos nossos pecados. E meus irmãos, aqui está uma coisa que nós precisamos entender muito bem. A Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se eu me arrependo verdadeiramente dos meus pecados, eu peço perdão, eu confesso os meus pecados, eu posso ter a certeza absoluta de que Deus me perdoou. Não quer dizer que eu vou me livrar das consequências, isso não. As consequências continuam, mas a minha comunhão com Deus, ela é resolvida.
É exatamente isso que nós precisamos entender quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Olha, muitas vezes eu encontro crentes preocupados com isso, e é normal essa preocupação. Olha, eu peço perdão, mas será que Deus me perdoa de verdade? Olha, meus irmãos, pode ter certeza que Deus perdoou se você confessou com um coração sincero e com um coração arrependido. Se você pediu perdão de fato a Deus, você pode ter certeza que o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Mas tudo isso não foi à toa. Olha só o finalzinho do versículo 14. Purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Percebe? Primeiro Ele purifica, primeiro Ele santifica, primeiro Ele nos salva, depois nós trabalhamos, depois nós servimos. Uma das grandes diferenças entre o Evangelho e a maioria das religiões nas outras religiões, você faz alguma coisa para obter a bênção do Deus, ou seja lá do que for. O Evangelho é diferente. Deus dá, depois a gente faz. Primeiro vem Deus e nos concede, e depois nós respondemos. Um claro exemplo disso é Êxodo 20. Êxodo 20 começa assim: olha o que eu fiz por vocês. Tirei vocês do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Portanto, olha o que eu fiz por vocês. Agora é sua vez. Meus irmãos, alguém que não obedece à palavra de Deus, alguém que não se preocupa em ter uma vida santa, alguém que não se preocupa em obedecer à vontade de Deus, é uma pessoa que ainda não entendeu o que Deus fez por ela. Aquilo que nós acabamos de contar, contas, bênçãos, fiz essa contação, uma pessoa que não reconhece as bênçãos de Deus, ela está mais propensa a não obedecer à vontade de Deus. Por isso, esse chamado a reconhecer as bênçãos de Deus é tão importante. Olha o que Deus fez para você. Olha as suas bênçãos. Você tem salvação, você tem perdão, você tem a redenção, você tem livre acesso agora. Cristo morreu no seu lugar, era para você ter sido morto, mas Cristo morreu no seu lugar. Você tem as bênçãos celestes, você tem o testamento garantido, como vai dizer no versículo 15 em diante. Você tem testamento nas mãos. Sabe o que significa testamento, né? Quando alguém antes de alguém morrer, ele faz o testamento, deixa tudo isso para fulano e tal, Cristo fez isso. Só que para a gente receber, sabe, tem que ser morto. Ele morreu e agora esse testamento está nas nossas mãos. Nós já recebemos as bênçãos celestes. Olha só as bênçãos que Deus nos dá. Que daí eu lembro daquele hino, né? Morri por ti. E você, o que faz aqui? Meus irmãos, o que nós olhamos, o que nós entendemos nesse texto, e olhamos também para a Santa Ceia, é que a obra de Cristo nos dá o livre acesso ao Pai, nos dá livre acesso de uma vez por toda, um acesso permanente, nos dá um contato com Deus permanente, também nos livra da consciência de pecados e de obras mortas, e por fim, Ele nos prepara e nos ajuda a servir ao Senhor. Ninguém consegue servir ao Senhor se não primeiro ter sido lavado pelo Cordeiro. Mas aqueles que foram lavados, eles podem servir. Efésios capítulo 2 vai dizer assim: meus irmãos, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida para boas obras. Versículo 10. Efésios 2:10. Para boas obras. Boas obras que Deus nos preparou para que andássemos de antemão. É para isso que Deus nos preparou. No momento que nós vamos participar da Santa Ceia, nós precisamos lembrar de toda essa obra de Cristo. E se você tem uma dificuldade, para pelo menos se alegrar com essa obra, de ser grato ao Senhor por essa obra, meus irmãos, é o momento de você sair daqui com várias dúvidas na sua cabeça. A primeira delas é se você de fato é crente. Se essa mensagem não te motiva a viver uma vida mais santa, se essas certezas não te alegram, não te traz uma alegria maior para servir ao Senhor, não te traz uma gratidão maior para viver uma vida santa, é bom você se perguntar se você de fato é crente. Porque isso é o tema central do Evangelho. O Evangelho não é, olha, você vai receber uma casa nova,
você vai ser curado das suas doenças, você vai receber um emprego fantástico. Isso não é o centro do Evangelho, embora isso aconteça. O centro do Evangelho é o que Cristo fez por nós. E se você tem dificuldade para se alegrar nisso, meus irmãos, tem alguma coisa muito errada com você. Tem alguma coisa muito errada com você. Se você não consegue prestar atenção no grande privilégio que você tem de participar da mesa, você ainda não entendeu o que significa a mesa do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a participar da mesa do Senhor, com alegria, com certezas, com confiança, com a consciência limpa e prontos para servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe.